Notícia atrás da outra. Moçada do céu, é muita bomba saindo a todo momento. Mas antes, já se inscreva-se aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações e sem enrolação, bora pro vídeo de hoje, que esse vídeo promete, tá bom? Isso aqui que vai derrubar Lula, é isso daqui. O resto é só narrativa pra bolha. Gustavo, esse é um excelente comentarista, tá bom? Sem enrolação, vamos assistir o que ele tem a dizer para nós. Que a gente vai vencer esse ano, que o Flávio Bolsonaro vai vencer e a gente vai fazer a maioria no Senado, é porque o povo em geral, que não vive dentro da bolha política, que não fica preocupado com narrativas de escândalos fabricados, o povo brasileiro que tem que trabalhar 10 horas por dia para poder ficar endividado ainda, não quer saber disso. O povo quer viver, o povo quer poder pagar uma mensalidade para o seu filho, as mães querem ir. Vocês têm que entender que o povo, eles querem viver uma vida tranquila, né? A gente não tá vivendo isso. O que é viver uma vida tranquila, Samuel? É você ter um bom salário, tá? E com este salário pagar o seu aluguel, pagar seu financiamento, pagar uma conta de luz, uma conta de água, fazer a compra do mês, uma compra digna, sabe? Ter o que comer. Hoje não tem isso. Gente, nós precisamos ser realistas. A gente precisamos ser sinceros. O Brasil está quebrado, tá? Ah, eu ganho 10 mil reais. Ah, eu ganho 20 mil reais. É 1% da população. A maioria ganha um salário mínimo, tá? Eu ganho um salário mínimo. Eu trabalho, entendeu? Eu não só gravo conteúdo, eu trabalho. Eu ganho um salário mínimo. Então, hoje o Brasil está quebrado. O que você faz com um salário mínimo? Conta para mim, né? Conta para mim. Então, mas eu sou solteiro. Agora imagina uma pessoa casada com um filho, tem uma esposa para cuidar, para colocar o pão de cada dia, porque passa fome se não colocar. Moçada, tá cada vez mais difícil, tá? Se a gente não buscar mudar este Brasil, mais 4 anos a esquerda acaba com ele, tá? Venezuela não tá, o modelo da Venezuela não tá muito distante aqui no Brasil. Não tá. Não tá. A gente precisa ser honesto, a gente precisa ser sincero e falar a realidade. Economicamente está quebrado o Brasil e vai ficar pior, né? No supermercado e encher o carrinho e alimentar a sua família. Querem que seus filhos estudem uma boa escola, querem que seus filhos tenham segurança, não vivam no meio de facções criminosas. O povo quer voltar a ter dinheiro para poder viver. E o que o Lula entregou nesses 3 anos e meio? Nós batemos o recorde de recuperação judicial. Recuperação judicial é o passo que a empresa dá para fechar as portas. E também já batemos o recorde em falências. Olha a diferença, o último governo do Bolsonaro, 833, agora em 2025, 5.280. Olha só. E a situação se agrava em todos os aspectos. Estudo do FMI mostra que o Brasil se aproxima cada vez mais da metade mais pobre do mundo. O país, prodígio em gastos e impostos, escolheu ser indigente. Presta atenção no que está querendo dizer nessa matéria. O estudo do FMI mostra que o Brasil se aproxima cada vez mais da metade mais pobre do mundo. Gente, não é brincadeira. É realidade. É o que está acontecendo no Brasil. E ninguém está tomando uma providência, né? Eu fico doido, eu fico louco. Vai me dar um infarto. Tenho certeza, tenho certeza. Se não mudar, será. Mais da metade dos lares no Brasil está no limite da insolvência, mostra a pesquisa. Lembrando, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Agora, não acredite em mim não. Acredite no cidadão comum, num brasileiro que está tentando empreender. E olha o que ele fala. Esse vídeo para mim tinha que viralizar. A Covid eu venci, tá vendo aqui, ó? Ó, AIG acessórios. A Covid eu venci, guerra eu venci, tá? Mas o efeito Lula, eu fechei 2 de uma vez só. 2. E eu não vou falar pra você, só nesse pedaço de calçada aqui tem umas 100 fechadas, tá? O Lula quebrou o país. Quando eu falo pra você, o cara vai falar, você que não sabe administrar o seu dinheiro. Aí eu vou falar, não é não, pô. Fechada, ó, e fechada. O país tá quebrado. Quer ver o que tem no país? É isso aqui, ó. Enquanto tem político de esquerda preocupado com rato,
Tá aqui, ó, morto. Quem é que te ajuda na rua? Eu, tá vendo? É de direita. Tá vendo aí? Corta o cabelo, dou banho. E você tá aí fazendo leite de rato. Isso eu escuto em todos os lugares que eu vou. Eu fui na feira, uma feira de praça que tem aqui em Goiânia, e comecei a conversar com os comerciantes. E todos, sem exceção, todos reclamam da mesma coisa. Não está dando para sobreviver mais. Todos estão endividados, pensando em vender. Tá em todo o Brasil isso, gente. Tá em todo o Brasil. Tá em todo o Brasil. No sul, no norte. O ponto, entregar o ponto e trabalhar com alguma outra coisa, porque ninguém compra mais, ninguém tem dinheiro para ir numa feira e comprar. Essa situação do Brasil é alarmante. Antigamente minha mãe toda sexta-feira ia pra feira, né? Todo final de semana ia pro supermercado. Hoje já não existe mais isso. Tá entendendo? O tamanho da complexidade, o tamanho do problema que está se tornando, o Brasil não é para amador. Repito, o Brasil não é para amador, tá? Esse é o ponto, na minha opinião, que determina as eleições. O brasileiro está mais pobre do que nunca. Não consegue sobreviver, está endividado. Aí o Lula entrega um desenrola que vai levar o FGTS do cidadão, que ele poderia estar usando para comprar uma casa própria. Só que o sonho da casa própria está cada vez mais distante, como já disse matérias do Folha de São Paulo. Gente, trazendo para a nova geração, incluindo eu, tá? Eu faço parte dessa nova geração, tenho 22 anos e sou comentarista também, mas assim, hoje não tem condições de você ter uma casa própria. Há uns 10, 15, 20 anos atrás, por exemplo, meu pai conseguiu comprar uma casa com R$1.000, vamos dizer assim. Hoje já não. Um salário, eu ganho um salário mínimo, 1.600 e poucos. O que eu consigo fazer para pegar uma casa? Gente, e olha que eu sou solteiro, imagina se eu fosse casado, eu ia passar fome. Essa é a realidade. O Brasil, repito novamente, o Brasil está quebrado. E vocês não têm que normalizar isso. Eu vejo tanto. Eu vou pegar um cenário do mundo futebolístico, né? O pessoal dá a vida pro time, mas por que não dão a vida para uma eleição, né? Eleição no sentido de que num governo, num apoio, né? E deixa simplesmente a esquerda pular e sapatear em cima disso. E tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? A gente precisa entender. A gente precisa ver a realidade de como são as coisas, não é mesmo? Vamos continuar aqui, senão São Paulo. O aluguel subiu 12% do governo Lula. Você tem noção disso? 12%, tá absurdamente de caro. Quando você vai para a capital do estado de São Paulo, quando você vai para o estado de São Paulo, é absurdamente de caro um aluguel com um tamanho pequeno. Vocês estão entendendo a situação? Aonde que existe isso, né? Viver no Brasil está insustentável, mas o governo nunca arrecadou tanto quanto arrecada agora. Arrecadar é uma palavra bonita, né? O governo nunca arrancou tanto dinheiro do povo quanto arranca agora. Porque, na verdade, arrecadar é isso, tá? Exatamente. Arrecadar... A pessoa falou assim, o governo, nós arrecadamos 1 bilhão, nós arrecadamos milhões de reais, né? Não é arrecadar, é pegar o dinheiro do povo, pegar o que é seu. Você tá entendendo? Essa é a realidade. Nesses últimos 4 anos, eu não sei, mas eu não sei não, eu tenho certeza, o governo roubou muito mais do que os últimos anos de PT, entendeu? Então é absurdamente, o pessoal tem, é engraçado, eles tentam tirar de tudo quanto é meio, de tudo quanto é lado o dinheiro, né? E vai falir o Brasil se já não está falido, vai piorar. Você já imaginou fazer uma refeição no dia? Você imaginou não comer no dia porque é muito caro? Você já imaginou entrar no supermercado e não ter o que comer? Não tem nenhum básico. É o que aconteceu na Venezuela. É o que estava acontecendo no Peru, na Argentina, em demais países, não é mesmo? E essa realidade não está muito distante. O interessante aqui, né,
é que no supermercado tem os alimentos, mas nós não temos o dinheiro para comprar eles, né? Comprá-los. Porque a gente não tem o poder aquisitivo. Nós não temos poder aquisitivo. As coisas estão caras. As coisas estão caras. Antigamente, todo final de semana o pessoal fazia churrasco, não é mesmo? Com a família, chamava para beber. Hoje já não acontece mais isso. É raro, é raro, é raro. Nem para os ricos tá fácil, meu irmão. A gente tem que ser honesto aqui, tá? Vamos deixar ele falar, senão eu me perco. Arrecadar não é o governo sair pedindo dinheiro, não. É arrancar, é retirar sem a nossa autorização dinheiro das nossas rendas, da renda do povo trabalhador. E agora, pacote de bondades, desenrola 2.0, aí vem o fim da escala 6.1, derrubar a taxa das blusinhas, tudo para voltar quando ele for, se for reeleito, né? Porque Deus me livre. O problema é que tem muita gente que vive sob domínio da imprensa brasileira e... Não tem nem condições. Não tem nem condições. Se voltar, vai quebrar o Brasil. Vai quebrar o Brasil. Sem condições, moçada. Sem condições. Esse processo de doutrinação que, infelizmente, não importa mesmo que esteja cada vez mais pobre, são pessoas que continuam votando no Lula. É isso que eu não consigo entender. Como que uma pessoa pode se deixar ficar tão burra, um adulto, pai de família, ficar tão burro ao ponto de colocar na presidência a pessoa que é responsável pela sua miséria, uma vez após a outra. É difícil de entender, cara. Mas é esse, para mim, o ponto que a gente tem que focar. É o ponto da economia. O brasileiro está desesperado. Desesperado no mais supremo. O brasileiro está completamente acabado. Nós temos que ser honestos com as coisas. A gente precisa ser sincero, não é mesmo? As coisas estão cada vez mais difíceis, moçada. As coisas estão cada vez mais difíceis. Né? Não está mais fácil como antes. Não está mais fácil como antes. Se a gente não colocar um ponto final, as coisas vão mudar. Tem mais uma notícia que eu queria colocar aqui para compartilhar com vocês também, do filho de Lula, né? Já apareceu aqui, eu quero compartilhar com vocês. Filho de Lula pode ser preso a qualquer momento. Olha que beleza, olha que coisa linda, não é mesmo? Lulinha, Lulinha. Ô, meu companheiro, vamos colocar pra assistir essas coisas aqui. Vamos assistir. Você antes que eu fique louco, não é mesmo? Meu Deus do céu, eu tenho 22 anos, já com pressão alta. Vou tomar um infarto, moçada, eu vou tomar. Eu não vou aguentar com isso. Lembrando, ó, se inscreva aqui no canal, se você não tiver inscrito, inscreva aqui, ativa o sininho das notificações. Vamos embora, vamos colocar esse vídeo pra rodar aqui, sem enrolação. Está prestes a estourar. Quem entende essa história, pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar. A pipoquinha, o Rony. Enquanto toda a imprensa brasileira e muitos influenciadores aqui na internet estavam discutindo a moralidade ou não de pegar financiamento privado para um filme, o verdadeiro crime estava acontecendo debaixo do nosso nariz e sendo escondido por uma cortina de fumaça. Roberta Luchinzer, acho que é assim que fala o sobrenome dela, prestou seu depoimento nos últimos dias na Polícia Federal sobre a sua ligação com Lulinha e com o careca do INSS. Do que tudo indica nas investigações, o filho do Lula recebia repasses mensais de mais de 300 mil reais através de uma empresa ao qual ele era... Vocês têm noção disso? 300 mil reais, não é 30, não é 3 mil não, meu amigo, é 300 mil reais. Ai, 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 ai. Oh, Senhor Deus, que lado, o que esse Brasil está se tornando? Ai, meu Deus do céu. Tá sócio dessa tal de Roberta. O que saiu nesse depoimento? No depoimento, ela negou ter feito os repasses ao filho do presidente. Eu quero que vocês se apeguem às datas, porque tudo isso aqui estava acontecendo enquanto o pessoal estava falando do filme do Bolsonaro. Eu tenho certeza que a maioria dessas informações sequer chegou ao seu ouvido. Bom, ela disse que negou, né, ter feito os repasses. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. No dia 6 de março, ela, desesperada, mandou um recado ameaçador a emissários de Lula. Nesse recado ela dizia o seguinte para os emissários do Lula. Lula, se eu cair, eu não vou cair sozinha.
A partir de agora é que a coisa fica legal. Depoimento na polícia. Se eu cair, eu não vou cair sozinho. Se eu cair, todo mundo vai rolar junto e todo mundo vai se lascar como eu também. Vocês estão noção. Quando a estrutura se quebra, quando a estrutura se rompe, tudo se cai, né? Isso, por exemplo, você vai lá e constrói uma casa, e se você ir lá no alicerce e acabar com ela, ela vai desmoronar, não é verdade? Então, basicamente é isso. Polícia Federal piora a situação da amiga de Lulinha. Dia 23 de maio. Agora, a empresária Roberta apresentou uma história inverídica diante dos fatos já colhidos pelos investigadores no escândalo do INSS. Para você entender o que está rolando aqui, é a mesma coisa que a delação do Daniel Vorcaro, que não foi aceita. Ela está de tornozeleira eletrônica e quando foi prestar o depoimento, ela falou sobre situações que não vão de acordo com aquilo que já tem nas investigações, aquilo que o delegado já havia colhido. Ou seja, ela continua lá de tornozeleira eletrônica e o delegado estava esperando que ela falasse a verdade, porque nesse momento da investigação, por causa das quebras de sigilo... Ela simplesmente criou um falso cenário, ela manobrou isso e ela não disse a verdade. Só que é o seguinte, quando você está numa situação como essa, do outro lado tem pessoa muito mais esperta que você, meu amigo, minha amiga, entendeu? E não vai passar batido, não vai. A verdade vai prevalecer e ponto final, e acabou, não é mesmo? Já tem vários repasses para o filho do rapaz, o sócio oculto, que demonstram sócio suspeitas oculto maiores ainda contra o Lulinha, além de várias coisas que já se sócio oculto, que coisa linda, não é mesmo? tem nessas investigações que ainda não vazaram. E depois de tudo isso, o que foi que aconteceu? Vocês lembram que lá atrás ela, desesperada, mandou um recado ameaçador a emissários do Lula, dizendo que não ia cair sozinha? Pois bem, no dia 15/5, enquanto o Brasil inteiro falava sobre um áudio de um investimento privado para um filme, a Polícia Federal trocou o delegado que pediu investigação contra a Lulinha e chefiava o inquérito dos desvios do INSS. É isso, o Lula entrou em ação. E vinha quem que não gostou nada dessa história? André Mendonça. André Mendonça quer tirar a limpo troca de delegado que investigava a Lulinha. O ministro também tem mostrado preocupação com possíveis interferências nas investigações em que o filho do presidente é citado. Sim, senhores, a gente está falando aqui de obstrução de justiça. Mendonça abrirá procedimento para apurar troca de PF no caso de Lulinha. Relatório de investigação de fraude no INSS deve aumentar a restrição à informação para blindar a investigação. E olha o detalhe, Mendonça considerou insuficiente a explicação da Polícia Federal para a substituição feita sem que ele tivesse sido citado previamente. Basicamente, o Lula trocou quem estava investigando o filho dele sem avisar o ministro André Mendonça. E para piorar, até a Veja diz que vem chumbo grosso contra a Lulinha no caso do INSS. Pois a Polícia Federal encontrou mensagens comprometedoras de Lulinha com os investigados pelas fraudes do INSS. Coisa grande, afirma a apuração do editorial Abril. Qual é a situação do Lulinha hoje? A Polícia Federal suspeita que Lulinha foi para a Espanha para fugir da investigação. Vocês lembram que a filha do Lulinha mandou recado para Lula através de emissários de que ela não ia cair sozinha? E olha também quem ligou para o Lula. Lulinha liga para Lula após a Polícia Federal apontar possível tentativa de fuga em meio a temor de prisão. O relatório da Polícia Federal apontou indícios de que a saída de Lulinha para a Europa poderia configurar uma tentativa de fuga. Aí o Lula resolve trocar, o delegado que estava investigando o caso. Está na mão do André Mendonça. Verdadeiro crime, a verdadeira investigação de crime real que estava acontecendo aqui. E não um financiamento privado sobre um filme que sequer é crime. O que tudo indica, o Mendonça já está vendo situações de obstrução de justiça por parte não somente de Lulinha, mas do próprio presidente da República para acabar com essas investigações. E vai por mim. O risco é muito grande de que antes das eleições tenha um pedido de prisão preventiva decretado contra o Lulinha, filho do presidente Lula. Por que eu dei tanta ênfase de que, enquanto estavam discutindo o financiamento privado de um filme, o crime verdadeiro, na mesma data, nos mesmos momentos, estava acontecendo, sendo investigado? Porque esse cara aqui mandou trocar o delegado que estava investigando o filho dele, e tem muita gente de uma espécie de direita limpinha que está discutindo moralismo de um lado, enquanto do outro lado, é isso aqui que está acontecendo. Enquanto toda a narrativa é criada pela imprensa, a gente até entende. Afinal de contas, a imprensa recebe muito dinheiro do governo federal. Agora, quando ela é corroborada pela direita, mesmo as... Vocês não têm noção o quanto que eles não recebem só nessa brincadeira, tá? Pesquisas mostrando que Flávio Bolsonaro tem muito mais chance de vencer Lula do que qualquer outro. E quando a gente sabe que essa próxima eleição não vai ser uma eleição de amores por um
candidato, mas sim uma eleição de rejeição. Ver gente da direita aumentando a rejeição do candidato da direita, mas não tendo a mesma ênfase, o mesmo ímpeto de investigar o que estava acontecendo no mesmo momento que estavam gente da direita atacando a direita, o Lula estava trocando o delegado que investiga o filho dele. Senhores, política é uma guerra, é um jogo de xadrez. Enquanto muitos te fazem olhar para um lado, o verdadeiro crime está acontecendo do outro lado. Se não tiver gente aqui investigando e falando a verdade para vocês, talvez vocês nunca descubram o que de fato está acontecendo. Eu sou o Rony Gabriel, sou pré-candidato a deputado federal. Minha gente, o caldo tá engrossando, os caminhos estão se estreitando e cada vez as coisas estão se mostrando a realidade, não é mesmo? Então, vamos continuar nessa força, vamos continuar nessa luta, entende? Vamos continuar distribuindo mais verdades, conteúdo. E se você apoia, novamente eu peço, inscreva-se no nosso canal, tá? Porque todos os dias, eu vou tentar dar um jeito de trazer pelo menos 3 notícias por dia aqui pra vocês, tá? Um compilado de notícias bombásticas que saem no mesmo dia, já compartilhar com todos vocês, pra vocês já começar a distribuir nos grupos, mostrar a verdade e as coisas andar, tá bom? Gente, já comenta aqui também, coloca um comentário, começa a mandar muitos comentários, um conversando com o outro e a gente vai crescendo todos juntos, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amigos, minhas amigas, e é isso, tudo de bom a vocês. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia a todos, tudo de bom. Até o próximo vídeo.